Pai, em nome de Jesus, te apresentamos nas tuas mãos, Senhor, a obreira Suede, meu Deus, no qual, ó Pai, se disponibilizou nesta noite, tão somente como um vaso nas tuas mãos, ó Deus, para trazer a tua palavra, o teu recado para a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, prepara a igreja, ó Deus, para receber a tua palavra, ó Deus, para tão somente estarem atentos a ouvir a tua voz, para estar atento, ó Deus, para tão somente ouvir aquilo que o Senhor realmente quer falar com o teu povo, com a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, vai assim fortalecendo a tua filha, repreendendo toda a seta do inimigo sobre a vida dela. Fortalece, ó Deus, enquanto a tua filha está aqui, ó Deus, acampa anjos do lado direito, do lado esquerdo da casa dela, vai guardando o esposo, a família. Pai, em nome de Jesus, que ela não venha falar nada dela, mas sim, ó Deus, somente de ti, ó Pai, somente aquilo que o Senhor revelou através da tua palavra para a tua serva. Pai, em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja concorda dizendo: glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? E aos visitantes da palavra de Deus, com uma boa noite de salvação. Amados, é um motivo de alegria poder estar mais uma vez na presença do Senhor, glorificando e adorando o nome dEle. Eu confesso aos irmãos que quando a pastora me fez o convite, eu estava buscando em Deus. Aí eu digo: Senhor, vamos, que seja feita a tua vontade. Eis-me aqui. E aí o Senhor direcionou-me para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Que os irmãos, a igreja, abram suas Bíblias em Atos, capítulo 9, em nome do Senhor Jesus. Se quer vitória, hoje vai descer na olaria de Deus. Se quer vitória, hoje vai descer na olaria de Deus. Desce com teu vaso velho e quebrado, sobe com teu vaso novo e restaurado. Desce com teu vaso velho e quebrado, sobe com teu vaso novo. As irmãos acharam? Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, versículo 1 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor: E Saulo respondendo ainda ameaças, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Amém? Amados, nós hoje estamos no culto de cura e libertação. Aí os irmãos podem até perguntar: por que essa palavra e por que só até o versículo 2? Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Saulo, para ele agradava a Deus. Ele era servo de Deus. Como nós sabemos, os judeus, eles tinham isso para consigo porque eles acreditavam que Abraão veio a ter sido pai na fé. E depois de Abraão, não viria a ter mais. Continuaria sendo apenas Abraão. E aquilo que eles aprenderam com os livros da lei,
com os 10 mandamentos, Saulo foi um dos que teve mais instrução, mais conhecimento. Mas a palavra de Deus nos diz que Saulo começou a perseguir o povo de Deus no momento que houve o apedrejamento de Estevão. Dali em diante, ele levantou uma ira em seu ser contra aqueles que não era para ele se irar. Saulo, que depois se tornou Paulo, em Atos 1, ele julgava estar fazendo um favor a Deus. Às vezes, podemos estar fazendo alguma coisa que julgamos ser a favor do Senhor e ao seu respeito, ao seu reino, que não é na verdade. Pode representar apenas um sentimento nosso, um desejo nosso, e não o propósito de Deus. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, a igreja do Senhor, ela passa dentro dela mesmo, eu vou dizer igreja porque somos cada um de nós, no corpo do Senhor, vamos analisar assim, em um processo que não haveria de estar passando. Porque a palavra de Deus diz, o pastor já mencionou várias vezes essa passagem, irmãos contra irmãos, pais contra filhos. E o que é que eu quero dizer com isso? Quem era Saulo? Era um judeu, um romano, que ele, por ter conhecimento da palavra, ele acreditava que ele era, e os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que ele pensava agradava a Deus, que ele era o servo de Deus, que ele agradava ao Espírito Santo de Deus. E aqueles que Deus assim estaria levantando, como Pedro, que foi o discípulo do Senhor, como João o evangelista, como Lucas e como Estevão, que foi apedrejado, aos olhos de Saulo não haveria de estar tendo valor. Por que não estaria tendo valor? Porque assim como nós sabemos que a palavra também diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Saulo estava pela letra, por aquilo que ele aprendeu nos livros da lei. Então com isso, temos que ter uma percepção muito cuidadosa das motivações dos nossos corações, para que não façamos coisas carnais, com a expectativa de que estamos fazendo coisas espirituais. Saulo fez coisas carnais, perseguiu os servos de Deus, foi conivente com o apedrejamento dos servos de Deus, e dizia-se ser servo de Deus. A visão de Paulo, ela estava fechada. Mas o entendimento de Paulo, para ele, era o certo. Então, vamos trazendo para os dias de hoje, irmãos. Eu, num certo momento, conversei com a pastora. Aí o Deus colocou essa passagem em meu coração. Por quê? Qual bom e suave é que os irmãos vivam em união. A palavra também diz, se tu tem algo contra teu irmão, chega até ele e repreende. E assim fala para ele o que te causa desagrado, o que te entristece, que ele ou ela tenha feito. Porque fazemos parte de um corpo.
mas não sai com aquilo dentro de você, deixando brecha para o inferno, está colocando pensamentos em você, que o teu irmão e a tua irmã está errado, está servindo ao maligno, está dando lugar ao inferno, porque nós somos carne, falhos, fracos, pecadores, imperfeitos. Não adianta eu dizer isso todos os dias para todos e eu não me conscientizar disso em mim mesma. Eu falo isso, mas não vivo isso diante do homem. Porque a minha visão é a visão de Saulo. Essa é a visão de Saulo. Perseguiu os seus irmãos, não tendo ele como irmãos, porque ele acreditava que ele estaria agradando a Deus, porque ele tinha conhecimento da letra. Mas quem levantou eu e você não é visível, mas é real. Assim como foi comigo e com você, foi com os servos de outrora. Quem teve o prazer de andar com Cristo? Pedro, João. Mas Estevão e os demais, eles creram no que foi falado. E o que foi falado foi através da unção do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Não se preocupe com o que haver de falar. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Quem fala, quem convence o homem dos seus erros e pecados é Deus. Então cada um desses servos e servas do Senhor não veio a ser o homem a convencer que Deus é Deus, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Foi o próprio Espírito Santo. E a igreja só crescia. Anderson Freire tem um louvor que diz, né? E a igreja só crescia. Quanto mais ela era perseguida, ela mais crescia. Então Saulo, ele agiu assim. Lá no primeiro capítulo de Atos 9, e sucedeu, Saulo resplandecer ainda ameaças e de morte contra os discípulos do Senhor. E ele perseguiu. Como é que eu, como serva de Deus, proferindo uma fé num Deus vivo, vou perseguir a meu irmão? Vou perseguir o diácono Fábio, vou perseguir o diácono Anderson, ao ponto de querer matar. Eis que ele apedrejou Estevão, enquanto que aos outros ele disse que queria prender. Então hoje em dia, irmãos, vamos prestar atenção no que Deus quer nos dizer hoje. Julgava Saulo está fazendo um favor para Deus. Julgava Saulo está agradando a Deus. Às vezes podemos fazer a mesma coisa, porque julgamos ser favor a Deus e ao seu reino. Mas estamos nos enganando, irmãos. Sabe por quê? Preste atenção na palavra. Quando a gente diz assim: eu louvo a Deus, glorifico a Deus e creio em Deus, porque sei de onde Deus me tirou. Mas a Bíblia também diz: como é que eu posso dizer que eu amo este Deus, quem eu não vejo, e aborreço e faço mal ao meu irmão ao qual eu vejo? Tem algo errado. Não pode produzir uma água ou um manancial, dois tipos de água, igreja. Tapa a brecha. Por quê? Maior enganoso é o coração.
Saulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. E o que aconteceu com Saulo? Resplandeceu a luz. E ele caiu com o rosto em terra. E ele ouviu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele aí pergunta: quem és tu, Senhor? Aí vai o Senhor e responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Horrenda coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Só que tem um porém: Saulo não estava ao Cristo perseguindo, mas aqueles que viriam estar sendo servos dele, os quais eram para ser irmãos, os quais eram para ser por Saulo ajudados, protegidos, eram criticados, ameaçados, desprezados, e ainda teria aquele processo de querer Saulo matar e prender a estes que ele poderia ter como iguais. E tudo por causa da sua visão, que ao invés de ser espiritual, era carnal. Então o Senhor nos pede para ter cuidado, igreja. Orgulho não é de Deus. Humilhai-vos debaixo das santas e poderosas mãos, para que ao seu tempo o Senhor nos exalte. Então, quando a gente diz assim: mas o Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Examinai o homem a si mesmo. E do que se queixarás o homem a não ser dos seus próprios erros e pecados? E quando foi com Saulo, ele perguntou a Cristo: quem és tu, Senhor? Então ele deu a entender que ele não conhecia aquele que estava falando com ele. Será que eu e você verdadeiramente conhecemos o Deus que nós servimos? Ou nós estamos nos enganando que nem Saulo? Que para verdadeiramente dizer que Cristo viva em mim e eu desapareça. Como ele mesmo disse depois da sua conversão em muitas das suas cartas, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Isso veio a ter sido Paulo, depois do que ele passou. Aí a palavra de Deus diz que caiu dos olhos de Paulo escamas. E ele passou 3 dias e 3 noites, sem enxergar, sem comer e sem beber. Mas ainda assim, o Senhor era com Saulo. E enviou o profeta Ananias, se é que eu não me engano. E o profeta, ele estava com medo. Por quê? Saulo ameaçava, mas o Senhor disse a ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, quando Deus permite algo, não é para derrota, não é para morte, é para que nós entendamos que o nosso entendimento não é o entendimento de Deus. Assim como nós dissemos que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Então nós temos que saber que não é o nosso eu que vai sobressair a vontade de Deus, que tem que ser a vontade dele acima da nossa vontade. Porque assim como ele fez com Saulo, ele pode fazer na minha e na sua vida. Porque a visão de Saulo é a visão de alguns no meio do povo de Deus. Ama a Deus e sente mágoa
do seu irmão? Sente tristeza por algo que ouviu de um irmão? Ou porque não foi possível ter algo no meio do povo de Deus? Mas a palavra de Deus diz que nós tenhamos que ter isso conosco. A alegria do irmão é a minha alegria. A tristeza do irmão é a minha tristeza. A dor do irmão eu tenho que estar sentindo, ou pelo menos me compadecendo. Porque quem sente é que tem que estar realmente expressando. Porque quando a gente diz amar, não é palavra, é atitude. Então Saulo, ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Para que ele pudesse saber que era Deus, ele teve que passar 3 dias e 3 noites, cego, sem comer e sem beber. Mas ele não esqueceu da voz daquele que disse a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu tenho um jeito de falar com a irmã Ivanice, que eu peço a Deus direto: Pai, só molda a tua serva em alguns momentos, em algumas áreas, mas deixa a sinceridade dela, porque verdadeiramente isso convém a ti, que venha ser bênção. O que precisa ser tirado dela, tira, Senhor. Ensina a tua serva a realmente segurar, como Jacó, o anjo, porque ela precisa aprender contigo no momento de se calar, no momento de descer, no momento de buscar e não explodir com palavras que vão machucar, com palavras que vão ferir, com palavras que podem até afastar aqueles que papai quer salvar. Porque se papai colocou na tua vida, se papai colocou diante dele alguém, não é por acaso, é por uma causa, não é de propósito, é por um propósito. Deus em nossa família, Ele sempre levanta um, para que através daí Ele possa vir, trazendo outros, e aí um ajudando o outro, para que a corrente se fortaleça e a vitória do Senhor permaneça mais e mais, e a derrota do inferno seja plena. Aí é que está o segredo de Deus. Quando a gente diz que agrada a Deus, mas tem algo contra ao nosso irmão, Deus busca que sejamos sinceros. Saulo, ele ajudou a matar Estevão. Saulo, ele perseguiu a igreja do Senhor. Mas na visão de Saulo, ele estava agradando a Deus. Ele estava honrando ao Senhor. Ele estava sendo servo de Deus. Eu, infelizmente, tenho que dizer que eu aprendi com Deus. Não é infelizmente por causa disso. Eu aprendi com Deus a ser pronta para ouvir, tardia para falar e mais tardia ainda para irar. E saber como vai expor aquilo que você sente. Porque é melhor ferir com a verdade, sabendo que ali vai Deus curar e vai ter êxito para a honra e glória do nome dele, do que matar alguém. É melhor se calar. Quem vai edificar a casa é Deus. Quem vai trabalhar na vida é Deus. Mas para Deus trabalhar na vida dos meus, eu tenho que ser o que Deus me fez ser diante dos outros. Não que eu queira,
Mas Deus não nos escolheu, não nos resgatou para nós ficarmos de paisagem ou de enfeite de banco. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer transformar vidas. Mas Ele primeiro tem que tratar eu e você. Como Ele tratou com Saulo, Ele pode tratar comigo e com você. Para que possamos ser verdadeiramente Paulo. Que assim como nós sabemos, ele foi um dos maiores ministros, missionários da palavra. Ele foi um pregador, o profeta, o pastor dos gentios. Nós, infelizmente, temos uma mania de dizer: Deus, tira de mim o que não te agrada. Mas é mentira. Estamos que nem Saulo. Saulo pensou que o que ele estava fazendo agradava a Deus. Que ele estava honrando a Deus. Que os seus pensamentos eram como um acordo com o de Deus. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Deus. E ele percebeu que não era como ele pensava. Irmãos, nós ouvimos direto, estamos vivendo os últimos dias. Às vezes as pessoas deixam de estar aqui, não por não querer, certo que o inimigo também tem a sua parcela. Mas a luz de Deus resplandece na minha e na vida da igreja. O meu e o teu testemunho é que faz a diferença na vida das pessoas aí fora. Aquilo que eu sou lá fora, não apenas aqui, é que vai mudar a vida e o pensamento de muitos que estão aí. Eu tenho colegas, assim como meu irmão também, o diácono Fábio, que estão aí fora. Uma vez eu disse a ele: se for da vontade de papai, Deus vai fazer um reboliço e vai trazer de novo, para que possa ser feita a vontade dele do jeito que tem que ser naquele lugar. Porque Deus quer salvar. Ele confunde as terras. Ele usa os pequenos para confundir aqueles que são grandes, igreja. A nossa família precisa ser salva. Os nossos irmãos, filhos, filhas, pais, mães, primos, primas, precisam. Mas não vai ser eu e você que vai fazer. Vai ser o Espírito Santo de Deus. Mas como é que papai vai fazer isso se eu e você não descer e buscar a Ele e falar com Ele e ser sincero para com Deus em oração e viver o que Ele já disse para mim e você viver diante do homem? Como Ele quer, não é como eu quero. Se a minha vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, amém. Mas se não tiver, eu tenho que renunciar o meu eu, para que a vontade de Deus permaneça. Irmãos, irmãs, preste atenção que até aqui papai está nos ensinando, nos exortando, nos despertando, porque naquele grande dia não vai ter como eu dizer, nem a igreja dizer: Senhor, eu não sabia, ninguém me disse, eu não tinha conhecimento, porque vai ser mentira. Papai não vai dizer a você lá o que ele pode dizer aqui. Ele não vai falar para mim e para você lá o que ele pode falar aqui. Lá naquele grande dia, eu e você pode ouvir dele: vindes benditos do meu Pai, possuí por herança o gozo que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Ou
apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Mas ainda tem uma palavrinha que eu deixei passar. Apartai-vos de mim, malditos. Quem está preparado para ouvir isso da boca de Deus? Ou do Senhor Jesus? Se estiveres preparados, amém. Mas se não estiver preparado e estiver esperando ouvir, vindes benditos do meu Pai, se conserta aqui, se limpa aqui, entra no prumo aqui e busca honrar a Deus aqui, com a minha e a tua vida. Porque a nossa família precisa do meu e do testemunho teu. Porque o que Deus fez na minha vida e na tua vida é um testemunho vivo. Deus não vem buscar veste, Deus não vem buscar calçado, Deus não vem buscar maquiagem, Deus não vem buscar joia, Deus não vem buscar carro, Deus não vem buscar nada material. Nu eu vim, nu voltarei. Essa é a palavra de Deus. E por que não fazer a vontade de Deus? Quebra o vaso. Desce, Jeremias, a casa do olheiro. Porque se tu passar nos estreitos, tu não vai dizer, papai, eu não sabia. Papai, tu não me disse. Livramentos foi dado. Ah, papai, revelou em sonho, revelou na palavra, revelou no louvor. E eu endureci. Quando vieres acontecer isso, não endureça o vosso coração. Não aparte de ti o livro desta lei. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não há Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver, Senhor, tua glória em meu rosto brilhar. Amém, igreja? Irmãos, essa foi a oração do servo de Deus. E aonde é que está isso? Apocalipse. Aí tem um louvor também que diz assim: o vaso de alabastros tem que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entregar em amor
mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Amém? Então, presta atenção em cada louvor que papai vai chegar até você. Não é por acaso e nem de propósito. Porque se até aqui chegamos, Ele está cuidando. Foi livramento, foi Deus se guardando. Não entendeu, mas foi Deus. E Ele está nos ensinando. Temos que estar com ouvidos atentos, igreja. Os nossos nos dão exemplos. Ah, mas o meu filho não está aqui. Meu marido não está aqui. Minha mãe não está aqui. Depende de mim e de você. Oh, desemborca o vaso, Jesus. Enche de azeite do céu. Enche de azeite do céu. Mas para isso, desce com um vaso velho, rachado, sujo, e busca o olheiro para que ele possa vir a transformar em um vaso limpo, novo, restaurado e enchendo ele de unção. Não há inferno, não há capeta que vá persistir naquilo que está impedindo você de tomar posse da vitória. Se eu e você ainda não conseguiu da parte de Deus, examina-se a si mesmo. Como Saulo, ele foi ter essa percepção quando ele estava lá na cidade. Quem levou Saulo? Se ele estava cego. Teve alguém que levou Saulo, porque ele não poderia ir sozinho. Teve alguém que cuidou de Saulo, porque ele não poderia cuidar de si mesmo. Ele estava cego. Ele ouvia, mas não sabia o que estava acontecendo. A palavra de Deus diz: tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Isso o papai está falando de uma estátua. Não é o meu caso, nem o seu. Aí vai e endurece o coração, Saulo, e papai vai lá e tem um encontro com ele. Pode papai ter encontro com você essa noite. Pode papai ter encontro com você amanhã. Mas ele pode dizer a você o que ele disse para Saulo, ou não. Porque com cada um papai trata de modo diferente. Ele conhece a mim e a você, igreja. Então sejamos sinceros, não para com Deus, mas para com nós mesmos. Eu deixo bem claro para a igreja, eu não faço questão de agradar, não. Eu sendo eu agradando, beleza. Mas eu disse uma vez, quer me ferir, fere com a verdade. Que seja verdade. Se eu machuquei, eu busco de Deus pedir perdão, desculpa. Se eu assim tiver, como eu tenho, a sensibilidade do Espírito em minha vida. Mas se eu não tiver,
Dou liberdade para os irmãos e para as irmãs. Chegar para mim e dizer: irmã, a senhora errou nisso, a senhora fez isso, que não está certo. Porque eu também quero ir para o céu de glória. Eu quero também ouvir do Senhor: vinde bendito. Eu quero ver meus irmãos aqui, que agora são 3. Não é só um. Eles podem não estar aqui, mas onde eles estiverem, eu quero ouvir alguém chegar e dizer: seu irmão hoje é servo de Deus. Eis que ele fez uma aliança com o Senhor. Mas para isso, eu tenho que examinar a mim mesmo. E todos os dias eu digo que não mais eu venha viver como vivia a carne. Por quê? Contenda, briga, dissensão, desunião, desamizades, falsidade, mentiras, orgulho, não é Deus. Desfez do velho homem, revistais do novo, diz o Senhor, que está em Cristo Jesus. Isso aconteceu com Saulo e ele se tornou Paulo. Então que nessa noite nós venhamos ter essa visão de Paulo. Porque se eu e você já tivemos esse encontro com Deus, mostremos isso como Paulo mostrou. A partir de Coríntios, Romanos, Gálatas, Timóteo, Efésios. Igrejas que foram Paulo, com a unção e a presença do Senhor, que assim levantou. Depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E o que era perseguidor, se tornou perseguido por amor ao Evangelho. Amém? E a igreja possa se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. As horas não nos esperam, não é por muito falar que vamos ser ouvidos.